Deus possa te abençoar poderosamente. Você e sua casa servirão ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração. A passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao verso 35. Lucas 23, do verso 33 ao verso 35. Dê o like no vídeo. O seu like é importante. E você pode fazer mais do que isso. Aproveite que você vai dar o like e escreva aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Escreva nos comentários assim: eu recebo o perdão de Deus. Eu recebo o perdão de Deus. Amém? Escreva isso pela fé, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu quero ler com você. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 33 ao 35. Diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando eu li essa passagem, irmãos, ela falou muito ao meu coração, e eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, e comecei a pesquisar também nas minhas fontes, nos meus livros, nos meus comentários bíblicos, o que Jesus quis dizer com essa frase. Como assim? As pessoas que estavam levando ele para a cruz não sabiam o que estavam fazendo? Elas não estavam conscientes de que estavam cometendo um erro? O fato é que Jesus orou por aquelas pessoas que estavam levando ele para a cruz. Orou por aquelas pessoas que estavam blasfemando dele, zombando, que estavam inflamando a multidão para que ele fosse crucificado. Eu comecei a questionar a Deus, por que Jesus falou isso? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que não sabiam mesmo? Será que até hoje o pecado, ele não pode ser imputado às pessoas? Será que eu posso olhar para qualquer pessoa que está em pecado e dizer: Senhor, perdoa esse homem, perdoa essa mulher, porque ele não sabe o que está fazendo? Ela não sabe o que está fazendo? Vamos nos aprofundar um pouquinho no entendimento hoje dessa palavra. Consultando, como eu disse, as minhas fontes, os teólogos que eu considero relevantes, opiniões que eu considero, eu pude chegar a algumas conclusões aqui, diante dessa oração que Jesus fez. É importante a gente atentar para isso. Essa é uma oração que Jesus fez. E Jesus fez essa oração no pior momento da sua vida, no momento em que ele estava sendo crucificado. Então, essa oração de Jesus, ela nos revela uma expressão de perdão e amor. A primeira coisa, Jesus, ele era o Filho de Deus,
E Jesus era Deus. Todas as atitudes de Jesus, aquilo que ele fez, aquilo que ele disse, os milagres que ele operou, revelavam a face de Deus, revelavam a glória de Deus. As palavras de Jesus revelam o coração de Deus. E aqui nessa oração, muitos teólogos enxergam ela como uma manifestação do perdão e do amor incondicional de Jesus, mesmo no seu pior momento da vida, mesmo no momento em que ele estava enfrentando o sofrimento. Quando nós somos feridos, quando nós somos ofendidos, quando somos atacados, quando alguém profere palavras de ódio contra nós, qual que é a nossa primeira reação? A primeira reação do ser humano diante da ofensa, da violência, do ódio, é a vingança. É o contra-ataque. É o contragolpe. Essa é a nossa primeira reação. Você vê isso, você percebe isso nas crianças. Criança, às vezes, alguém bate em uma criança, imediatamente ela quer revidar, ela quer machucar o outro também. É a reação natural do ser humano. Mas Jesus não era um ser humano qualquer. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. E ele estava demonstrando que o perdão divino estava disponível, mesmo para aqueles que o estavam crucificando. Esse ato de perdão, ele nos mostra a graça de Deus, que é oferecida a toda a humanidade. E outra coisa, Jesus estava colocando em prática algo que ele havia ensinado. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, no verso 44, Jesus ensinou às pessoas o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então Jesus não somente ensinava, mas ele mostrava com as suas atitudes que as suas palavras eram verdadeiras. Ele vivia aquilo que ele ensinava. Muitas vezes as pessoas ensinam de uma maneira, mas vivem de outra. Jesus não. Jesus, ele nos ensinou a amar os inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. E no momento em que ele teve oportunidade, ele mostrou isso na prática. Então, a primeira coisa que é revelada aqui nesse texto, a expressão de perdão e de amor de Deus diante do pecado, da injustiça, da discórdia, diante de toda a maldade que o ser humano consegue produzir. Outra coisa que é revelada aqui nesse texto é a ignorância das pessoas. Jesus reconhece a ignorância daqueles que o estavam crucificando. Tem pessoas que, em relação às coisas espirituais, são ignorantes. E não pense você que Deus não considera isso. Se nós, que somos falhos, cheios de problemas, conseguimos entender a ignorância das pessoas, quanto mais Deus, que é onisciente. Você já viu alguém cometendo um erro terrível, mas você percebeu que aquela pessoa não tinha noção do que ela estava fazendo? Eu não estou dizendo que isso tira a culpa das pessoas. O pecado não deixa de ser mais grave por isso. Isso não
atenua a nossa culpa e nem a nossa condenação. Mas o fato é que as pessoas que levaram Jesus para a cruz não tinham a noção, elas não tinham ideia da dimensão do que eles estavam fazendo ali. Eles estavam crucificando o Filho de Deus. Eles não reconheciam Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus. Então, essa ideia do texto de que o pecado pode ser cometido na ignorância. Vai haver consequências da mesma maneira, mas o fato é que muitas coisas que as pessoas fazem é por causa da ignorância. É porque o Espírito Santo não chegou ainda e as convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas, às vezes, se divorciam, se separam. Às vezes, com motivo, assim, porque o relacionamento se tornou tóxico, abusivo, violento, né? Ou porque houve uma traição e a outra pessoa não consegue perdoar. Mas, às vezes, são questões de temperamento apenas. Coisa que talvez uma boa conversa com um terapeuta resolveria. Ou um final de semana aqui, sendo ministrado na palavra de Deus. Mas as pessoas, elas muitas vezes não conseguem ter a dimensão do que é um casamento no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que quando um homem se une a uma mulher, ele deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. O casamento é algo tão forte para Deus que o encontro de Jesus com a igreja é comparado na Bíblia com o encontro de um noivo com a sua noiva. Nessa passagem que eu li, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus hoje está à direita de Deus intercedendo por nós. É o que diz a palavra. Será que nessa intercessão Jesus não considera também a ignorância das pessoas? Tem gente que quer colocar Jesus como a figura de um Deus punitivo. Porque Deus é justiça. Sim, Deus é justiça. Mas Ele também é misericórdia. E Deus, a vontade dEle é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, pleno conhecimento da verdade é o contrário da ignorância. Então eu creio que Deus olha para nós, olha para a humanidade, olha para os nossos pecados e se entristece, é claro, mas Ele considera a ignorância. E Jesus continua intercedendo por nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas estão levando uma vida de pecado porque ainda não compreenderam o que é a eternidade. Elas ainda não compreenderam o quanto elas estão ferindo o coração de Deus